Na madeira então, viu, Roberta? Porque olha aí a carinha do Messi, em Last Dance, o Messi então atuando pela seleção argentina no Maracanã. 4 jogos já, 3 vitórias e só uma derrota. Fez um gol, 12 finalizações, 11 chances criadas, 16 dribles certos. Foi vice-campeão em 14 da Copa do Mundo e também campeão da Copa América de 21. Eu até lia mais cedo no Olé. A capa do Olé, viu, Cícero Melo, destacava o seguinte: voltamos para onde tudo começou. Lembrando, então, como aquela Copa América foi importante para a Argentina ganhar confiança para a Copa do Mundo do ano seguinte. Cícero Melo já está por lá, hein? A torcida já chegou ainda não, Cicão? Grande abraço para você, Bruno, para os companheiros, a Nath Ferrão, o Mário Marre, o Fã de Esporte. Estamos aqui, debaixo de um calor de mais de 40 graus, temperatura é essa, a sensação térmica, no entorno do Maracanã. Você vê aqui o estádio no fundo, estamos ao lado da estátua do Bellini. Os ingressos esgotados, 69 mil ingressos vendidos, um jogão de bola, e é o jogo que o Brasil precisa ganhar para se recuperar. Você perguntou se o torcedor está chegando? Olha, muitos turistas passam por aqui para tirar fotos no entorno do Maracanã, principalmente aqueles que não virão para o jogo porque não conseguiram ingresso ou porque o ingresso está muito caro. Agora ingresso só na mão de cambistas, né? Que é uma tradição aqui no Brasil. Cambistas compram grande parte dos ingressos e vendem pelo preço que querem, né? A seleção não passa por um bom momento, como vimos aí na matéria da Roberta, né? Há 3 jogos não vence, vem de um empate, 1-1 contra a Venezuela, 2 derrotas seguidas, há muito tempo que isso não acontecia, 2-0 para o Uruguai e 2-1 para a Colômbia. A programação da seleção ficou assim: nesse momento os jogadores já tomaram o café, a preleção do técnico Fernando Diniz no hotel, na concentração, vai ser às 18 horas e 20 minutos, e a saída aqui para o Maracanã às 18 horas e 50 minutos, mais conhecido como 10 para as 7 da noite, né? O time do Brasil tem 2 mudanças para o jogo de hoje, já confirmadas pelo treinador da seleção brasileira, né? Uma na lateral esquerda, entre o Carlos Augusto, para quem não conhece, e muita gente dizendo: que é esse cara? Nunca ouvi falar. Ele está na Inter de Milão, emprestado pelo Monza, né? E tem essa oportunidade no lugar do Renan Lodge. E a outra alteração no comando do ataque, ali no ataque brasileiro, com a camisa 9, vai estar o Gabriel Jesus, que não participou do primeiro jogo contra a Colômbia porque estava se recuperando de uma lesão muscular na coxa. Ele entra no lugar do Vinícius Júnior, cortado da seleção também por uma lesão muscular na coxa esquerda. Nos últimos 2 jogos entre Brasil e Argentina aqui no Maracanã, o que deu? A Argentina. 2 vitórias por 1-0, sendo uma na final da Copa América, né, 2021, gol do Di Maria, né? Provável time do Brasil, para vocês poderem conversar aí e ver se é a melhor formação: Alisson no gol, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto. É a defesa, André e Bruno Guimarães, os volantes, e esse quarteto aí de ataque revezando ali na meia, voltando para apanhar jogo: Rafinha, Gabriel Jesus, Rodrigo e Gabriel Martinelli. Vamos ouvir o técnico Fernando Diniz falando como vai ser mais uma vez enfrentar o Messi, que é a grande preocupação para qualquer treinador do mundo. Não, o Messi mexe, mas eu falei, a pergunta do meio campo eu já meio que respondi. Não é uma questão, eu não vejo o futebol dessa forma, que você joga com 3 jogadores de meio. Pode se resgatar contra o Fluminense, que era uma crítica que fizeram parecido, que joga com 4 atacantes. Quando jogou contra o Inter em Porto Alegre, foi o nosso pior primeiro tempo e estava jogando com praticamente 2 volantes e mais o Ganso. Então o futebol não é isso. Eu acho que os encaixes que a gente tem que ter, a coesão do time, que vai favorecer ou não o andamento do jogo. Lidar com o Messi, obviamente que é diferente, você tem que se preocupar. Não tem como você não se preocupar com um jogador desse tamanho, com a projeção que ele tem. E a gente também tem que jogar. A gente não tem que fugir às nossas características e, ao mesmo tempo, tentar conter toda a criatividade que ele tem e a capacidade de decisão que ele possui. Olha o desempenho, então, do Fernando Diniz nesse esquema, né? Que foi o esquema que o Brasil também atuou, né, na última partida. Então, 11 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de 51%. O Brasil fez muitos gols, olha, 18... Bom, em 11 jogos não é tanto assim, né? 18 gols marcados e 15 gols sofridos. Aí chama a atenção. Primeiro jogo aí no esquema, então são números, né? Interessante, porque é contando com o Brasil e também Fluminense. E é verdade que também na Conmebol Libertadores, como a gente está vendo ali embaixo, foi importante esse esquema para o Fluminense conseguir o título, não foi, Marra? Claro, claro que sim. É que o Fluminense tem um trabalho de longo prazo do Diniz, né? E um trabalho diário, ele está lá todo dia, acerta posicionamento. E o trabalho, o Cícero sabe muito bem, não é aqueles de...
45 minutos de treino, 1 hora de treino. Não, o Diniz normalmente tem treinos mais longos, gasta muito, é bom de treino, bom de, diria um amigo nosso, cheiro de grama, de ficar ali do lado do jogador, mexe no posicionamento e tal. Isso não existe na seleção brasileira. E até a escalação que o Cícero falou, assim, eu não tenho coragem de falar, esse time é fraco. Não, esse time é bom, tá cheio de jogador bom. A questão é, esse time tem pouca coordenação quando perde a bola. Se ele não matar o jogo, e ele teve a oportunidade de matar o jogo mata esse time. Em algum momento falta gás, o adversário percebe, ocupa o espaço, que o espaço está ali. Então é um dilema o jogo hoje da seleção brasileira contra a seleção da Argentina. Não é muito arriscado manter esse esquema contra a Argentina ou vale o risco? Eu acho que não vale o risco. A gente está falando de talvez a última dança do Messi no Maracanã, né? A gente não sabe, mas muito provavelmente será. E de partidas em que o Brasil tem sido pavoroso. De muito espaço no meio de campo, de dificuldade de controlar o jogo, de ter o jogo sob seu domínio. Acho que se a gente pegar todo esse recorte do Diniz na seleção, dificilmente a gente vai achar um jogo que a seleção de fato foi superior e conseguiu ali controlar boa parte do tempo, tecnicamente, ofensivamente. Defensivamente não teve. A gente sofreu contra a Venezuela. Ganhou muito magro do Peru. Foi o Peru ou foi o Chile? Foi o Peru, né? Peru. O primeiro. Sim, Peru. 1-0, Perdeu para o Uruguai e poderia ter perdido demais. Perdeu para a Colômbia, poderia ter perdido demais. Assim, eu tô com o Marra. É um time bom, mas um time bom em peças. Mas coletivamente é um time que não funciona. Não, e isso também não quer dizer, a escalação oficial ainda não saiu, né? Não é, Cícero? Isso é o que a gente acompanhou nos treinos, o que vocês apuraram por aí, mas a gente viu no próprio Fluminense também que muitas vezes ele alterava o esquema justamente para ter uma outra condição no meio de campo, Cícero. É verdade, Bruno, não é oficial, mas é oficiosa. O Diniz, na coletiva, já deu a entender claramente que vai fazer essas únicas 2 mudanças e o restante do time é o mesmo que jogou o primeiro jogo, né, nessa derrota aí para a Colômbia. Devemos ter só essas entradas aí do Carlos Augusto, no lugar do Renan Lodge, e do Gabriel Jesus, porque o Vinícius Júnior foi cortado por lesão. O Gabriel Jesus é um jogador que, para o Diniz, é interessante. Ele gosta muito do futebol. É engraçado como os técnicos todos gostam do futebol e o nosso Gabriel Jesus sofre tantas críticas, né? Agora, uma coisa que eu tô vendo por aí, companheiros, é o seguinte, muita gente dizendo em vários órgãos de imprensa que pode ser o último jogo do Fernando Diniz na seleção. Isso não é verdade. Porque pode ser o último jogo em eliminatórias da Copa do Mundo. Porque o Brasil só volta a jogar nas eliminatórias no mês de setembro do ano que vem. Mas antes, a gente não pode esquecer que o Diniz tem contrato como interino até o meio do ano. Antes tem datas FIFA aí no mês de março. O Brasil vai jogar na Espanha, no Santiago Bernabéu contra a Espanha, e em Londres contra a Inglaterra. Provavelmente vai ser o Diniz, porque o Ancelotti, se vier, vai vir depois do término do contrato no meio do ano com o Real Madrid. Então, o Diniz pode estar fazendo o último jogo de eliminatórias, mas quase que com certeza, a não ser que seja demitido antes, se o Brasil perder para a Argentina e ficar um clima insuportável para ele aí na CBF ou junto ao torcedor brasileiro, se ele não for demitido antes do término do contrato, ele terá esses 2 jogos da data FIFA e depois temos ainda a Copa América em junho e uma outra data FIFA em junho, talvez aí já com o Ancelotti, se ele for realmente contratado, apesar de notícia de que o Real Madrid vai oferecer 2 anos de contrato a mais para ele, Bruno. E a Roberta falava também, né? Porque o Brasil só volta a jogar eliminatórias no segundo semestre do ano que vem. Então, dependendo dos resultados também, né? As eliminatórias, porque isso. tem Copa América. Tem Copa América, isso. Mas aí o Brasil ficaria fora da zona de classificação, pode ficar fora da zona de classificação para a Copa. Constrangimento. É constrangedor, constrangedor. Porque não é para ser assim, né? E o constrangimento é feio, ficar fora da zona de classificação. Estaria já numa situação pior se o Equador não tivesse perdido aqueles 3 pontos que perdeu, que cumpre das eliminatórias passadas, já iniciou a atual perdendo 3 pontos, é muito feio. Tem jogo hoje, Bruno. Sim. Hoje é um dia, concordo com o Cícero, também acho que o Fernando Diniz não sai, a não ser que, sei lá, possa acontecer no Maracanã hoje, porque não faz muito sentido, você vai ficar remendando até a esperar o Ancelotti, depois ele não vem, então traz um outro remendo aí para... Não dá, né? Não dá. Tem que ser tratado com mais seriedade essa situação de cargo de seleção brasileira. Para o jogo de hoje,
eu gostaria de ver mais modificações. Mais nos nomes ou no esquema? Não, eu acho que dá para jogar com um meio mais reforçado e aí você fica só com 3 atacantes. Gabriel Jesus do lado do Martinelli, os dois jogam juntos no Arsenal. Os dois fazem gols e muitos gols, quase foram campeões na temporada passada. Acho que Bruno Guimarães e Joelinton poderiam encorpar mais ainda o meio campo. O Joelinton é muito físico e tem passada larga. Acho que seria um jogo bom para ele. Se não, tem o Endrick para entrar, se quisesse ter um ataque ainda mais forte. Mas eu hoje acho que precisa ter um meio mais encorpado. Até porque a própria entrada também ali do Carlos Augusto, ele não é um lateral defensivo. Ele não é um jogador que, o Lodge tá mal, então peraí, vamos colocar um lateral defensivo aqui porque vai passar essa segurança. Não é. A lateral direita também foi um desastre contra a Colômbia. O Emerson Royal não aguentou. Ele tem uma fase ofensiva interessante, mas defensiva não dá. Não, mas, Natália, se a gente tem... Se os atacantes ainda não têm uma sintonia exata para marcar. Se o meio de campo não tem 2 jogadores. Se os laterais não estão com problemas. O que a seleção tem? Tem problema aí na convocação. Esse é o problema da seleção. A convocação foi feita de uma forma pensada Óbvio, o Diniz tem as ideias de trabalho dele, gosto muito do trabalho dele, o que ele fez no Fluminense, em outros clubes também, mas para a seleção brasileira, que é um tiro curto, que não há tempo de trabalho, que não há tempo de assimilação dos jogadores, você tem que abrir mão um pouco da sua convicção e fazer o melhor pela seleção. O melhor pela seleção não é esse time. A gente está falando de um meio-campo da Argentina que vai engolir o meio-campo do Brasil, no mesmo esquema que ele usou. O Royal, que vai sofrer muito se for o Di Maria caindo por ali, assim como sofreu contra a Colômbia, porque não tem alguém ali. Eu tô com o Marra, eu mudaria o sistema. Eu não entraria com o Gabriel Jesus, eu manteria os jogadores que estão de ataque ali, os 2 corredores, e colocaria 3 jogadores no meio de campo. Tiraria o Bruno Guimarães, colocaria o Joelinton e o Douglas Luiz. Esse seria meu esquema. Seria, então, não o meia, não o Veiga, mas seria o Joelinton, né? Porque o Joelinton também chega muito à frente, tá. né? Então, essa seria a minha opção. Você tá com medo da Argentina? Tô. Tecnicamente, é um time, uma seleção que tá pronta. O Brasil não tá. Tem alguém que não tá com medo da Argentina? Pois é. A gente viu aqui mais cedo, o F360 fez o cara a cara. Acho que pela primeira vez, foi unânime, assim, de um time vencer todas as posições. Venceu todas. Eu só mudaria Eu só mudaria o gol. Porque eu acho que o Alisson é mais goleiro que o Dibu Martínez. É verdade. Mas tudo bem. Mas o restante... o deles foi... Eu nunca tinha visto isso. Não que isso... não que isso queira dizer que a Argentina já ganhou. Mas é esse o tamanho do favoritismo da Argentina? Sim, mas a gente não pode desprezar que o jogo é no Maracanã, né? Tá. A Argentina ganhou da seleção brasileira no Maracanã. Ganhou, mas era com parcialmente ocupado, né? Que ainda era pandemia de 2021. Então, assim... Não dá para... É diferente quando você tem a torcida empurrando tudo. É diferente para o árbitro, é diferente para o jogador, que se sente mais confiante e tal. Mas a Argentina é a favorita. Você acha que o Messi vai ser aplaudido quando entrar em campo? Eu aplaudiria. Quando anunciar camisa 10 da Argentina, Messi. E aí não é uma questão de, você tá preferindo os estrangeiros. Não é, cara. A gente tá falando de um cara do tamanho que ele tem pro futebol. A gente viveu a era dele, a gente vive a era dele. Então tem que ser... Mas eu acho que tem uma hipocrisia aí, né, Natália? Assim, eu concordo com você de aplaudir. Mas muita gente vai pensar assim, eu não vou dar moral para esse cara. Assim, cara, assim, daqui a pouco ele para de jogar, você vai ficar buscando o vídeo dele aí durante muito tempo. Você vai falar, estive no Maracanã para assistir. Ele é gigante. É muito grande, assim, são poucos. Sim. Desse tamanho na história do futebol. Então, eu entendo o cara que vai pensar assim, eu não vou dar moral para ele, não. Mas por dentro, ele vai pensar assim, ele não vai tocar na bola? Será que ele não vai fazer aquele tipo de jogada? Gente... Ele não vai tocar na bola para tirar uma foto? Se ele tocar, eu vou filmar. A gente gosta de futebol. Vai bater uma falta? A gente gosta de futebol. Mas não precisa torcer para ele. Ele não precisa arrebentar com o jogo. Mas aplaudir não significa torcer por ele. Então, não significa. Então o jogo é Brasil. Várias grandes vitórias de seleção brasileira foram com o Messi em campo. Sim. Foram. O que só aumentam o tamanho da vitória. Mas eu não lembro, talvez o Cícero lembre, eu não lembro de uma seleção argentina chegar ao Brasil tão favorita e eu não lembro nenhum jogador brasileiro ser aplaudido na Argentina. Você lembra, Cícero? E já tivemos vários que poderiam ter sido aplaudidos. Sim. E não lembro disso.
Olha, com a camisa da seleção, acho que não, mas com a camisa de clube, sim, né? Sim. O Silas ficou um ídolo na Argentina. Não, mas... O mas Silva, o Pelé- Batuta... O Pelé contra o Boca, né? Assim, numa Também. decisão de Libertadores. Mas com a camisa da seleção argentina, foi jogar lá Brasil e Argentina. difícil. O Ronaldo foi aplaudido? É difícil. O Rivaldo foi aplaudido? Não. Eu não lembro. É difícil. Eu não lembro. Dos jogos que fiz vários, Brasil e Argentina, lá em Buenos Aires e até em outras cidades, não me lembro de ter visto nenhum jogador, por melhor que ele fosse no momento, melhor do mundo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Romário, eu não vi ninguém aplaudir. O Messi tem um detalhe, porque quem gosta de futebol geralmente gosta de ver o Messi jogar, não só pelo futebol exuberante dele, mas pelo que ele é como pessoa, né? Um profissional acima de tudo. Ninguém viu nesses anos de carreira toda dele qualquer coisa que desabonasse a conduta dele. É o primeiro a chegar, o último a sair. É uma figura que pode ser, ele não é assim tão simpático na hora que dá entrevistas, ele é muito fechado, isso é uma questão de personalidade, mas é um cara que é muito respeitado pelo que ele é como pessoa, chefe de família, um pai. Junta as duas coisas, né? É o jogador excepcional, que isso ninguém pode falar nada, com a figura humana do Messi, que eu acho que dificilmente alguém deixa de gostar. Não sei aqueles muito fanáticos que tudo que for argentino não presta, torce contra, aí já não tem nada a ver, né? Já é uma questão de rivalidade mesmo continental, né? A rivalidade entre dois países, não tem nada a ver com o futebol. Mas é um prazer ver o Messi jogar. Eu vi muitos brasileiros, mas muitos mesmo aqui no Rio de Janeiro, torcendo para a Argentina na Copa do Mundo. E aí, Bruno, o Cícero me faz lembrar de uma situação, na final dessa mesma Copa América de 2021. A Argentina ganha e estava 28 anos sem qualquer conquista, conquista ali a Copa América, daquele grupo ali com 21 jogadores que estarão hoje 20. no Maracanã, e o Depou começa a querer puxar um gritinho contra brasileiro, uma tirada de onda contra brasileiro e tal. Verdade, hein? Você lembra o que o Messi fez? Não. É verdade. Respeito, vamos respeitar. E depois, várias câmeras pegaram o Neymar indo lá, dar um abraço no Messi. Porque o Messi, sim, tem essa coisa. E o Ronaldinho Gaúcho, ele tem os argentinos gostam muito do Ronaldinho. Gostam, é verdade. Muito disso por causa do espetáculo, por causa da arte, mas um percentual grande também pela história de como o Ronaldinho Gaúcho adotou o Messi no vestiário do Barcelona. Esse aqui é meu, tá comigo. Esse aqui vai jogar, tá comigo. E se tá com o Ronaldinho, todo mundo, opa, fica à vontade. Sim. Porque todo mundo respeita muito o Ronaldinho. Mas o Messi fez essa coisa que foi muito legal de não permitir que ficassem zombando o Brasil ou a seleção brasileira. O Felipe Abreu, nosso editor, está me lembrando que em 2008, no Brasil e Argentina, no Mineirão, foi um 0-0, você estava lá, Marra? Sim. E o Messi naquele jogo foi aplaudido. Sim. E um pouco antes teve o 3-1. Do Ronaldo? 3 gols do Ronaldo e 1 do Sorin. Isso. 3 gols de pênalti, não foram? Sim. Um 3-1 também ali do Ronaldo. Então, hoje tem mais um capítulo dessa história. Na semana passada, o Uruguai venceu a Argentina. Tem algo que a seleção brasileira consegue repetir, você acha, Natália? Assim que a seleção consegue Padrão de aproveitar? jogo, não. O Bielsa foi muito inteligente em entender que ele não poderia ir de peito aberto contra uma Argentina muito bem encaixada, com o elenco que tem, com os jogadores que tem. Ele recua, joga ali com a linha para dificultar as movimentações da Argentina e espeta quando consegue. E consegue uma vitória importantíssima. Dentro de uma desconstrução do que é o trabalho do Bielsa, de pensamento realmente, de identidade de jogo, para poder vencer a Argentina, e conseguiu. Vamos ver o que o Diniz apronta, então, para hoje, hein, Cícero? Porque também tem isso, né? Tá tão na cara que vai dar a Argentina, que vai golear, né? Vai que? Às vezes tem... Futebol, né? Eu tô me apegando a isso, viu, Cícero? Obrigado. Tá certo. Eu só, para terminar, quero dizer o seguinte, eu não vejo esse favoritismo todo para a Argentina que estão dando. Claro, a Argentina é campeã do mundo, a Argentina é líder das eliminatórias sul-americanas, o Brasil faz uma péssima campanha, mas quando entrar em campo Brasil e Argentina, Brasil com 69 mil torcedores aqui e querendo ganhar esse jogo de qualquer maneira, eu acho que esse favoritismo fica um pouco de lado e vai depender do que vai acontecer nos 90 minutos durante o jogo. Em um cenário de alta expectativa e tensão, a seleção brasileira está prestes a entrar em campo contra a Argentina, em um confronto que vai além do futebol, sendo o maior clássico do continente. Às 21h30 desta terça-feira, às 21, as duas equipes se enfrentarão no Maracanã,
palco de históricas batalhas e emoções intensas, pela sexta rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. Ambas as seleções vêm de derrotas recentes, o que torna este jogo ainda mais decisivo. O Brasil, sob o comando de Fernando Diniz, busca se recuperar após a inédita derrota para a Colômbia, enquanto a Argentina, líder das eliminatórias, quer retomar o caminho das vitórias após o revés diante do Uruguai. Este confronto é muito mais do que uma partida de futebol, é um espetáculo que transcende as fronteiras esportivas, envolvendo paixões, rivalidades históricas e o desejo de representar dignamente as cores de cada país. A presença no Maracanã, mesmo que virtual, é indispensável para fortalecer o apoio aos jogadores em um momento crucial. E você, torcedor apaixonado, o que espera desse clássico? Como acha que sua seleção se sairá? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal para receber mais análises e coberturas do mundo do futebol e não se esqueça de deixar o like se está pronto para vibrar com mais esse grande duelo. Até a próxima!